Bate-papo. Olha só, nesta manhã da sexta-feira, dia 28 de março, vamos conversar com Luana e Anderson Teles. São os pais da Lívia Teles, menina de Teutônia. Aline, como é que será que tá a Lívia? Pois é, vamos descobrir agora. Coisa boa essa oportunidade de fala com a Luana e com o Anderson. Gente, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo certinho. Olá, bom dia. Bom dia, Luana. Bom falar com vocês. Acho que a pergunta do Moisés é a primeira que a gente tem que fazer. Como que... A Lívia está na live, Tá lá Moisés. ela. Está lá ela. Como ela está? Está bem. Olha só, que legal. Tá, bom dia. Bom dia! Que demais, gente. Que bom que a Lívia está aqui conosco. Nossa. Ela disse que tá bem. Tá Mas bem. Que cabelo, hein? Quem é que tá cuidando desse cabelo aí, mãe? Ah, é a Tatá, a técnica. Pô. Tá linda a Lívia. Gente, atualiza para nossa audiência. Eu dizia na abertura do programa, né? A Lívia se tornou, assim, não só um símbolo, mas uma luta, acho que de todos nós, em algum momento, né? Quem contribuiu ou quem torceu, quem rezou pela Lívia. Como que ela está nesse momento? Lívia tá super bem. Ela, desde que ela fez a medicação, ela tá muito mais estável, assim, tanto que eu não lembro de ter tido, assim, alguma internação depois da aplicação, assim, inclusive os episódios, assim, que ficou resfriada e tal, a gente conseguiu manter ela em casa, o que até então a gente nunca conseguia, e tá super bem, tá indo pra escola, vai pra escola todos os dias, adora tá lá, final de semana quer estar com as amigas, brincando. Lívia tem uma vida muito ativa. Olha só, gente, eu até não gosto de usar essas palavras assim que marcam mais, que tocam mais as pessoas, mas o medicamento para ela foi quase que um milagre, gente. Teve uma mudança assim. Como é que foi a modificação do cenário? Foi rápida? Foi um pouco mais demorado? O que dá para falar sobre isso? Os médicos da Lívia dizem que a medicação foi assim, que é uma das pacientes que eles têm, assim, que a medicação mais fez efeito, assim. A gente percebe que logo no início da aplicação, assim, a gente via muito ganho rápido, assim. Mas os médicos também tinham nos dito lá em Boston que era assim mesmo, que eles davam um boom, aí paravam um pouquinho, depois davam um boom de novo. E também porque ela era muito nova, né? Então, o desenvolvimento, tudo que ela alcançou foi mais rápido também devido à idade. Então, agora que os ganhos dela vão começar a ser mais lentos, assim. E de fato, assim, a gente percebe que são mais lentos, mas eles acontecem, assim. Mas independente do ganho, assim, eu acho que em questão de qualidade de vida, assim, ela, nossa, mudou demais, assim. Antes a gente fazia só o Spinraza e não tem nem como comparar o efeito das duas medicações nela, assim. E, gente, eu só vou liberar a Lívia porque ela tá sem paciência. Claro. Então, uma coisa que a gente... que para nós foi muito importante foi realmente essa questão de qualidade de vida, né? Porque o Spinraza, ele com certeza ele ajuda muito, mas eu acho que os ganhos motores que ela conseguiu com a terapia gênica comparado ao Spinraza não seriam os mesmos, né? A terapia gênica, assim, foi algo que realmente transformou ela, né? Acho que ela não estaria tão bem como está se tivesse só com um medicamento, por exemplo, o Spinraza, né? Até o Spinraza, ele tinha aplicação de 4 em 4 meses. Então, assim, chegava perto de fazer a próxima aplicação e a gente percebia direitinho, assim, que ela ia tendo quedas, assim. E o Zolgensma não, o Zolgensma acaba deixando ela sempre andando na mesma linha, sabe? Então... E ela não precisa fazer novas aplicações dessa medicação? Tu diz do Zolgensma? Não. É uma só. Ela é dose única, né? Então, o que ela fez, já vão fazer, foi em 2020, então a gente já está quase fazendo 5 anos, né? Desde então, ela não tem utilizado nada, assim.
E aí a neuro dela diz o seguinte, bom, nós não temos estudo suficiente para dar segurança de fazer alguma medicação combinada, então, enquanto que a Lívia está bem, está ganhando, não está perdendo, vamos esperar para ver o que acontece de medicação nova, ou coisas que vão surgindo, enfim, porque são todas medicações muito novas, né? Então, e cada criança reage de um jeito, assim, tem criança que está fazendo terapia combinada, já aplicou o Zolgensma, está ou recebendo o Spinraza ou o Risdiplam, agora vai entrar uma nova droga, que é a droga do músculo, e tá, assim, que também é uma medicação muito nova e é uma aplicação direto na musculatura. Então, assim, tem surgido muita coisa nova, e que bom, né? Porque são, assim, tudo que for, como é uma doença muito severa, e tem coisa que a gente não consegue recuperar, então o avanço da medicina nesse sentido, com medicações que daqui um pouco consigam recuperar o perdido também, enfim, vamos estando atentos, sabe, para as possibilidades que vão surgindo mesmo. Claro. Luana e Anderson, como é que é o dia a dia da Lívia? Corrido. Ela faz as terapias todos os dias, e, na verdade, final de semana, assim, que ela tem livre, mas aí de tarde ela vai para a escola, passa a tarde na escola, e não quer voltar para casa. Ela adora estar lá. E aí, enfim, é isso. De manhã faz a terapia do dia, almoçamos, vamos para a escola, e chegou da escola, banho, físio, e aí normalmente ela já vai dormir. Muito bem, gente, a gente fica muito feliz de contar dessa nova jornada da Lívia, e a importância para vocês, agora acho que essa acaba sendo a motivação da nossa pauta, né, porque lá naquele momento em que nós aqui da região aprendemos a falar sobre a AME, entender a importância do medicamento, porque era tão difícil acessar essa medicação, havia também de vocês uma disposição, uma luta de explicar para as pessoas tudo isso, e que essa medicação em algum momento tivesse a cobertura pelo SUS. Esse anúncio é significativo para a família? Sem dúvida. Todo avanço que existe na comunidade AME é significativo para as famílias que têm algum paciente envolvido, né? Porque, como eu disse, é uma doença muito grave, muito rápida, assim. Então, tudo que for surgindo e, de fato, sendo disponibilizado para os pacientes, é uma esperança, e eu não digo nem de alcançar uma melhora 100%, mas é isso, de ter qualidade de vida, de ser possível conviver com a AME, sabe? Então, o Zolgensma no SUS, eu sei que foi uma luta, assim, do INAME, principalmente, de muito tempo, brigando com o governo, com farmacêutica, e tentando mostrar a importância, né? E também a melhora dos pacientes que também já receberam essa medicação. A Lívia recebeu o Zolgensma quando não tinha nem registro ainda na Anvisa, né? Então, assim, a gente tem 5 anos, e levou 5 anos para agora estar finalmente incorporado para o SUS. Então, sim, sem dúvida, é uma vitória muito grande, mas honestamente, eu quero ver como isso vai funcionar, assim, porque... Esse incorporado, às vezes, está incorporado e, de fato, isso aí ser aplicado no final, aí tem uma lacuna muito grande, porque tu vai ver o que eles exigem, o que eles pedem, são coisas, às vezes, meio... me desculpa, mas tem coisas muito absurdas que querem pedir que tenha que acontecer para a criança receber o medicamento. Por exemplo, Anderson. Por exemplo, assim, teve uma divulgação que eles querem que realmente o laboratório aplique o medicamento, e aí tem que ver se a criança vai ter algum ganho para aí o governo querer pagar o medicamento. Então, assim, é uma criança. A AME atinge crianças. Então, assim, tu não tem tempo para, às vezes, ficar esperando para fazer um medicamento e ver, mas será que vai ou não vai? Tem que aplicar, tem que dar essa chance. E isso que a gente vê, que às vezes eles acham, a minha opinião, minha forma de ver, é que eles tentam achar de alguma forma para tentar te
te desanimar e não querer que tu aplique, porque eles colocam tantos empecilhos que acaba por exemplo, limitando muito, né? Está incorporado, ok, mas de fato está acontecendo? Não vejo que está acontecendo. Assim, por exemplo, o Zolgensma, eles estabeleceram que bebês até 6 meses vão receber. E esses bebês não podem estar usando ventilação invasiva, que é a tráqueo, mais de 16 horas por dia. Gente, primeiro, ok, Lívia teve o diagnóstico aos 4 meses. Mas, assim, são poucos os casos de crianças que recebem esse diagnóstico até os 6 meses. Tem criança que recebe com 6 meses e 2 dias, com 10 meses. E, então, assim, eu vejo que ainda tem uma penca de criança que vai ficar fora disso, sabe? E são entraves que o governo vai usar para dizer, não, a indicação é até bebês até 6 meses. Às vezes, a primeira internação da criança, a criança já vai para tráqueo, sabe? E a gente sabe que quem usa tráqueo dificilmente usa menos de 16 horas por dia. Então, assim, são coisas na prática da gente que conhece a patologia e conhece de outros pacientes também, que ainda vai excluir uma boa parcela de criança que poderia ter acesso, assim. E isso eu acho injusto, porque tu acaba limitando, condicionando o ganho da medicação a uma melhora. E, gente, não é justo tu condicionar que, tu tem chance de melhorar, tu não tem chance de melhorar. Quem somos nós para dizer isso, assim? A gente sabe de crianças que receberam Zolgensma com 2 anos, mas com decisão judicial. AME tipo 2, sabe? E estão apresentando melhoras. Então, assim, eu acho que é um ganho grande, vai ajudar, sem dúvida, mas eu acho que ainda está muito limitado. Até mesmo porque, apesar do teste do pezinho ter incluído a AME no teste ampliado, tem muito estado que ainda não introduziu isso de fato no exame. Então, assim, o teste do pezinho, eu acho que tem que ser o foco agora para essa medicação, porque daí sim, daí a criança vai ter o diagnóstico com poucos dias, e daí sim vai estar, com certeza, tendo a chance de receber os Zolgensma. Mas sem a gente conseguir fazer o exame da AME tão cedo, de novo, esse diagnóstico é raro, então, assim, até tu pensar na possibilidade de ser AME, muitas vezes passou dos 6 meses, e aí a criança já não se enquadra naquele protocolo que foi estabelecido, sabe? Se tu vai pensar, o protocolo brasileiro, ele não tenta ajudar, ele tenta excluir, é o que ele faz, porque se tu vai pensar nos Estados Unidos, indiferente, eles aplicam até 2 anos. Tu vai pensar na Europa aplica até 21 quilos do ano. Eu acho que era. Então, assim, eles ampliam muito mais, e aqui a gente não enxerga isso, aqui eles tentam mais excluir a criança de ter alguma chance de aplicar. Essa fala é bem importante, né, Moisés? Porque quando a gente divulga, o SUS passa a garantir a medicação, o que nos parece, assim, guardada a proporção, mas que tá, óbvio que não é assim dessa forma, mas pra gente fica, olha, tá na prateleira esperando o diagnóstico e daí a gente alcança para as famílias, aplica nas crianças, e quando a gente conversa com o Anderson e com a Luana, a gente percebe que não é bem assim. Então, melhorou perto do cenário lá de antes de 2020, quando a Lívia fez a aplicação, já melhorou, mas me parece, então, um passo muito pequeno, né? Como é importante, eu falo muito sobre isso por aqui, né? Tem uma manchete, nós temos que ler as letras miúdas, porque nas letras miúdas tem ali coisas que nos mostram que não é tão facilitado assim. Por exemplo, essa fala que a Luana faz da necessidade de incluir a AME no teste do pezinho para todo o território nacional, porque é a forma de ter o diagnóstico mais cedo, né? Exatamente. E até assim, né, Aline, a gente sabe de pacientes também que fazem uso do Spinraza e do Risdiplam, que também são as 2 medicações que estão no SUS, e assim, não recebem, sabe? São medicações que o Spinraza é de 4 em 4 meses, o Risdiplam é via oral todos os dias. Então, assim, tu não pode interromper. E a gente sabe de muito, eu estou no grupo do INAME, assim, mães direto pedindo, gente, alguém tem uma dose para me doar, porque não teve esse mês. Então, assim, e são medicações muito mais baratas,
sabe? Então, me preocupa um pouco a efetividade que isso vai ter, de fato, porque na prática a gente não consegue, a gente percebe que uma medicação muito mais barata, que já é disponibilizada no SUS, não é certa todo mês, tu entende? Então, eu não sei, papel aceita tudo, né? Vamos combinar. Então, eu não sei como, na prática, isso vai funcionar para os pacientes. Mas, de novo, eu acho que não dá para reduzir o ganho que isso significa para a comunidade AME, mas a gente quer ver, as famílias querem ver isso funcionando, de fato, assim, não tendo que ser uma briga judicial. A gente diz, pela Lívia, ok, a medicação foi via judicial, mas, gente, todo o resto que ela precisa, a gente segue tendo que judicializar, sabe? Então, assim, existe tanta coisa a mais atrás de um diagnóstico de AME que assim, eu não sei, eu quero ver isso funcionando. Eu sou um pouco desacreditada, eu acho que pela experiência que a gente tem quanto a isso, porque é isso, a gente percebe muitos empecilhos, um empurra, o município empurra para Estado empurra para a União, e a criança está ali no meio, sabe, esperando. E é um tempo que essas crianças não têm. Então, enfim, quero ver isso funcionando, sabe? É uma agressão psicológica, a família. É uma loucura. Sem dúvida, gente, é puxado, viu? Mas a gente aprende a ir lidando, sabe? Mas sem sombra de dúvidas, é extremamente desgastante. Luana e Anderson, muito bom falar com vocês e foi maravilhoso ver a Lívia. Nossa. Que bom, obrigada. Que legal. Obrigada por todo o apoio durante a campanha e, enfim, por lembrar da Lívia hoje ainda. E ela tá uma moça grande, cheia de autonomia, uma mini adolescente às vezes já. Mas tá super bem e é graças ao esforço também de todo mundo e a gente agradece muito o apoio que vocês deram durante toda a campanha. Sempre que precisarem, podem contar com a gente. Anderson, um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço, um beijo na Lívia. Ganhamos a sexta-feira, né? De ver a Lívia assim tão bem. Eu tenho muitas lembranças, eu e todo mundo, né? De momentos da campanha, então é muito significativo a gente ver a Lívia assim, bem, né? Indo para a escola regular, olha só que maravilhoso. Eu tenho uma memória, Moisés, de um o Talks and Drinks, que nós fizemos, então, lá em 2019. Foi o último que fizemos antes da pandemia. Se não me falha a memória, o último que fizemos antes da pandemia foi o de Réveillon, e foi para a Lívia, o valor arrecadado. E aí o Anderson e a Luana chegaram, assim, o evento já tinha começado, e eles chegaram, estavam voltando de Porto Alegre, de uma internação da Lívia, e nós muito emocionados. Eu não era mãe ainda naquela oportunidade, mas a fala deles, falando do dia a dia, dos desafios do maternar, especialmente ali da Luana. Claro que eu me conectava mais com ela, assim como o pai mais com o pai, né? Foi muito emocionante aquela participação. Não tem outra palavra para descrever, emocionante. E aí depois, no maio do ano seguinte, já com a pandemia estabelecida, nós fizemos um programa Papos de Mulher especial com a Luana. Né? Desde a gestação, descobriu o diagnóstico, os desafios que ela tinha ali em casa, que a família tinha, né? Mas foi um especial maternidade. Então, ver a Lívia bem hoje, sem sombra de dúvidas, é um presente. Mas a Luana traz pontos e o Anderson muitíssimo importantes, né? Que é o que segue depois também da aplicação da medicação. E ela fala muitas coisas, a gente ainda está na justiça pleiteando. E eu fico pensando, e a família que não tem essa instrução? Que não tem esse aporte para estar na justiça brigando. Nossa, gente, não é fácil essa caminhada. Lamentavelmente, Aline, pessoas com uma instrução um pouco mais baixa ou até com menos capacidade de buscar informação e de buscar auxílio, não preciso nem falar o que vai acontecer, né? Exato, dificilmente vai ter a mesma oportunidade e, repito, é quase que uma agressão psicológica à família, o que passa a Luana, o Anderson e também a filha Lívia. Então, por isso que a gente precisou, né, dar tanto apoio. Tem um pedágio que eu encontro o Anderson, e daí eu converso um pouco com ele, eu pensei, poxa, mas da onde esse cara busca tanta força, tio? Como é que esse cara é tão forte para dar um abraço em todo mundo e agradecer todo mundo? Mas que papel, né? Que papel, são pais realmente exemplares e servindo de exemplo e amparo para casos idênticos.
Eu acho que eles se colocam muito à disposição, estão muito disponíveis a outras famílias que sofrem do mesmo problema com os seus filhos. Então, eles servem como exemplos, não somente aqui para o nosso vale, mas também para o nosso estado do Rio Grande do Sul, para casos parecidos ou semelhantes, até com outros problemas que as crianças passam. É aquele momento, o Anderson e a Luana, é aquele momento que agora, eu, por exemplo, que tenho criança pequena em casa, né, que a gente pensa assim, isso aqui é um desafio, não, uma virose, não, gente, não, né, segunda-feira né, Moi, nós estávamos encerrando o panorama aqui, o Ricardo tinha participado com os destaques do Troca, e eu tô aqui, peguei o celular e começou a entrar mensagem da escolinha do Bento, que ele tinha vomitado. Né? Daí a mãe já acende o sinal mãe prêmio, né? Que eu brinco, eu sou uma mãe prêmio já sei, virose, enfim, não era, né? Mas, e aí a gente sai atropelando, já não escuta mais ninguém e pensa, não acredito, vou ter que mudar minha agenda, administrar tudo. Que seria só uma virose, né? Mas a gente tem esse hábito de reclamar, de achar às vezes que o nosso desafio é um grande desafio, cada um dentro da sua realidade, né? Mas é isso, nesses momentos a gente pensa, poxa vida, o que eu tô reclamando aqui, né? É isso, mas que bom. Olha, ver a Lívia hoje foi um presentão aqui dentro da nossa temática da sexta-feira, que é o Sem Preconceito.